Maravilhosa! Já tô gostando disso aqui. Olá, gatonas, este é o podcast das chicas. Ai, Camis, eu adorei a sugestão de fazer esse estudo. Muito legal. Eu também. Muito. Foi muita Deixa eu até paulada. pegar Foi meu muita celular que eu fiz paulada. Parece que a gente vai anotações. voltando pro prumo, né, amiga? Muito legal. Olha, eu também agradeço a Deus. Sabia que eu tinha que fazer assim, sabe? E não Obrigada é a só vocês pra- aceitarem uma coisa que estava no meu colo, entendeu? Gratidão, ó. Você conseguiu fazer todos eles? Conseguiu fazer os 3 dias? Consegui tudo, ó, eu escutei mais que uma vez, eu escutei o primeiro anteontem, depois o segundo eu escutei metade, aí hoje eu escutei os 3 tudo de novo. Tá. Bom. Gente, não é só para. Às vezes eu vejo que não é só para relacionamento entre marido e mulher, né? Entre Isso! cônjuge. Cara, é bizarro. É Que isso. eu fiquei. E quanto a chapuletadas. Verdade. Eu até anotei, peraí que eu vou pegar meu celular que eu fiz umas anotações. Tá no celular? Eu também fiz no fiz. caderno. Você também tem anotações aí? Eu também, as minhas anotações. Deixa eu mostrar. Eu esqueci a primeira anotação do primeiro. Tá bom, vocês vão começar a falar, vamos ver se eu lembro. Olha, Raquel! Chocada! Tudo organizado, né? Dia 1, dia 2 e dia 3. Gente, a minha anotação eu nem vou mostrar. Mostra. Deixa eu ver. Peraí, fala pra poder aparecer a sua, Camis. Fala pra aparecer a sua. Super pouco, ó. Ainda esqueci da primeira, que eu vou lembrar. A primeira eu tava mais inspirada, mas a de hoje eu só anotei que eu achei muito legal a segunda, né? Que foi a de ontem, que é sobre bondade. Ontem não teve. Foi quarta. De bondade. Eu gostei de cada das 4, eu não sei se é características. Gentileza, prestabilidade, boa vontade. E iniciativa. Vamos fazer assim, ó. Vamos conversar. Eu acho que o primeiro e o terceiro tem mais a ver. E depois o segundo. Tá. Então, vamos quebrar por dias ou vamos quebrar por tópicos para a gente poder... Vamos colocar o tópico mesmo. Então tá. Por dia? Então, primeiro... Vocês querem orar antes? Ou estamos É importante, né? Então, vamos orar antes. Alguém quer orar? Eu oro. Ora, Camis. Pai querido e bondoso, graças te damos, Senhor, por esse tempo juntas, um tempo que eu acredito que o Senhor preparou. Perdoa as nossas falhas, Abba, nossas imperfeições, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, sabe, repartir, como diz sua palavra, que venha trazer discernimento sabe, corpo, alma e espírito, que a gente consiga entender a revelação do teu Espírito para nós e andar nisso tudo. Que não sejamos nós, mas o Senhor em nós falando, Deus, que o Senhor fale com cada uma de nós de maneira única e específica, segundo o seu coração, que esse estudo venha gerar frutos que glorifiquem seu nome, frutos de justiça, de paz, de alegria, que a gente entenda o amor segundo o seu coração e que a gente consiga aplicar tudo isso para a honra e glória do seu nome, segundo a sua palavra que diz que o seu poder que opera em nós, Deus. Então, vem sobre nós, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade e vem, papaizinho, no nosso coração, que não haja reservas e que a gente tenha entendimento no mais profundo do nosso coração quando o Senhor determinou todas essas coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Amém. Sabe uma coisa que eu lembrei quando estava orando? É interessante a gente fazer esse estudo sobre que é o desafio do amor, né? Porque é engraçado quando a gente fala que a gente vira e mexe por aí falando que Deus é amor, né? Mas é engraçado que eu não vejo simplesmente Deus ser amor, eu vejo o amor sendo Deus, porque eu acho que quando a gente fala de amor, a gente não consegue compreender o que é amor. Porque é uma coisa tipo, é tão difícil de imaginar, e é legal que o estudo ajuda a gente a quebrar certas características do amor. O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor é qualquer outro, ele não é egoísta. Ele ajuda a gente a dar características e tentar entender o que é o amor. Mas quando a gente para pensar, a gente não consegue definir o amor. Principalmente pensando no amor de Deus, que é uma coisa assim,
sabe? Que vai muito, muito, muito além. Eu acho que a bondade é um negócio que é muito interessante, porque entra no Hesed. Tem gente que faz Chesed, né? Que é do hebraico, né? C-H-E-S-D. Tem gente que fala H-E, Hesed, ou Chesed. Que é o significado, a gente traduz por bondade ou por misericórdia, às vezes, e quando a gente estiver falando sobre o dia 2, a gente pode entrar mais sobre isso. Mas aqui a gente tenta entender um pouquinho do que seria o amor de Deus com algumas características. Mas é uma coisa que é tão além do nosso entendimento, é tão além da nossa compreensão, que não é que Deus é amor, é que amor é Deus de certa forma, sabe? Tipo, se completa, sabe? A gente só vai conseguir entender quando a gente consegue entender a grandiosidade de Deus. Concordo plenamente. Tô olhando aqui minhas anotações do primeiro dia. O que vocês anotaram aí? Qual que era o primeiro dia mesmo, gente? Que eu acabei esquecendo de anotar. Paciente. Ah, então acho que eu anotei, sim. A primeira era paciente? Primeiro paciente. Então acho que eu devo ter anotado. Que ele fala da bondade que é ativa e da paciência que é preventiva. Que é passiva. Não é que é passiva, na verdade, né? O ser paciente, você não precisa, tipo, beleza, eu estou começando, tipo, o ser paciente você não tem que fazer nada, mas você tem que se segurar, né? É mais para evitar a fadiga. E para mim, o que eu coloquei como maior desafio aqui foi assim, não dizer nada negativo se não tiver nada de bom para falar, né? Não reclamar, algo assim, né? Mas para mim, esse não é o meu maior desafio. O meu maior desafio é quando eu seguro a primeira, eu seguro a segunda, eu sou paciente na terceira, eu sou paciente na quarta, mas não peça para eu ser paciente na 58ª vez, que a mesma coisa acontece. Ou às vezes, tipo... Na quarta eu já não sou, não, sou até a terceira. Mas eu meditei muito sobre isso, porque eu acho que aí o meu problema não é o ser paciente ou não, é o guardar um rancor, não é mágoa, ou como se fosse como se eu estivesse enchendo um balde. E eu não tenho que encher um balde, porque é para ser uma peneira, não é para ser um balde, entendeu? Não é para ficar guardando, não é para ficar guardando dentro de mim, entendeu? Eu tenho que ter a capacidade de esvaziar isso. Então, eu tenho que usar o tempo de oração não para poder ficar lamentando, entendeu? Eu tenho que usar o tempo de oração, tipo, entregue, tá aqui, vazio de novo. É o que eu pensei exatamente, porque até é uma coisa que o T, ele comenta muito, assim, né? Porque aparentemente, como eu não sou uma pessoa explosiva, eu vou guardando. E aí, você aceita, mas aceita só que não, porque você às vezes até usa o poder da manipulação. Você você acha que tá tudo bem e não tá tudo bem. E ele fala assim, você acha que você tá demonstrando que você é a pessoa mais paciente do mundo e você não é. E eu acho que é isso, de a gente... tem várias formas de você demonstrar a paciência também. E é muito isso, ok, eu acho que até também, dependendo do que for, eu até consigo aguentar a quarta vez, mas eu guardo rancor. Eu acho que aí é o desafio. Como que a gente faz para não guardar? Mas eu acho que é menos pior do que o que eu faço. Que eu já vomito na pessoa, já não guardo rancor, já boto para fora, já põe a pessoa no lugar, não guardo nada, senão a pessoa tem câncer. Então, assim, que louca, né? Já desculpa. Eu acho que é menos pior, porque você ainda tem uma chance de estar calada e digerir essa bola de pelo. Menos pior, na minha opinião. Eu acho que é o desafio de cada um, e eu não acho que um seja melhor que o outro, sabe? Eu vejo, e é isso, porque o Taylor era muito mais de falar, de querer resolver na hora. Mas quando ele quer resolver na hora, muitas vezes a gente está tomado pela raiva. Porque você foi decepcionado, você se sente injustiçado, você quer jogar. E aí uma carga emocional por trás da sua razão, que te faz perder a razão. E aí, exatamente é isso. Não é porque eu sempre falo, não é porque você tá certo que te dá o direito de ofender, ou de gritar, ou de explodir, não importa onde. E é isso que mexe, porque para mim a descrição é muito importante, né? A questão do resolver. E as palavras machucam muito, assim. Para mim, eu levo pesado. Então, e normalmente quem é expressivo, e talvez eu não sei se é a mesma coisa, Ká, você não leve tanto. Você não sinta tanto quando explode, porque para você é mais natural.
quando recebe alguma crítica. Não sei se é assim. Então, mas o meu caso é isso, é de ter, realmente guardar essa mágoa. E eu acho que é isso. Porque aí eu acho que tá tudo bem, e de repente eu vomito, mas aí quando eu vou vomitar, é para vomitar na alma, é para atacar também, é para machucar. Então, e às vezes ele fala assim, às vezes você às vezes não vai, você até faz uma vingancinha, tipo, para mostrar que eu tô errado, que ele tá errado, entendeu? Então, não é legal. Você falou outra hora no começo, quando você estava falando, você falou, é para provocar, um negócio assim. Eu não consigo pensar nessa estratégia. Isso que eu fiquei pensando, amiga, é articulosa a coisa. Como que é a vingancinha? Conta pra nós a vingancinha. Ensina Vai que a gente aprende também. Ah, aquela coisa misericórdia. Não, gente, mas assim, por exemplo, ele precisa entender que fez alguma coisa errada. Então, ele precisa entender que ele me machucou. Como que ele vai entender isso de verdade? Fazendo igual. E como? Então, não é o momento. Então, eu vou e não é tão planejado, não é tão assim, vou fazer. Mas você começa a observar mais as coisas, né? Tipo, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez isso. E aí você fala, então tá bom, então eu vou acumulando na minha caixinha de coisinhas que ele tá fazendo. Então, mas é tão bobo quanto, por exemplo, ele nunca troca o rolo do papel higiênico do banheiro. Então eu vou Exato. acabar com o rolo e deixar lá? Coisas Exato. assim. Exato. Não, mas sabe de uma coisa? Mas tipo, eu vejo isso. Sabe aquele, tem um vídeo super ridículo na internet, sei lá de onde que é, acho que no Instagram, sei lá, de uma mãe que vira pro marido e as crianças, que ela vira e fala assim, ó. Aí ela leva os 3 para tal lugar, tipo, vai lá e troca o rolo do papel. Aí eles, tá bom, e aí eles anotam, tipo, como se eles estivessem aprendendo. Tipo, lavou a louça, guarda a buchinha e guarda. Eles, tá, e anotam, entendeu? Então, às vezes eu acho assim, principalmente dentro de casa, que você tem que falar a mesma coisa, tipo, e sabe uma das coisas que eu percebi? Eu não sei, eu acho que é dentro do terceiro dia, que foi hoje que eu pensei isso, no amor não ser egoísta. Que acaba, para mim, acaba muito sendo muito. Eu tenho que lutar com isso dentro de mim. Mas tem coisas, por exemplo, que são super bobas e que me incomoda muito. Mas eu sei que não incomoda o gatinho, entendeu? Então, porque é uma coisa ridícula, tipo, sei lá, tô montando a salada. Aquela folha de alface caiu na mesa. Eu não gostaria de pegar e botar no meu prato. Ele fala, que bobagem, daqui que eu como. Entendeu? Então não é o ser egoísta, não. Vocês sabem que eu sou cheia dos tiques, né? Ele não tá nem aí, mas pra mim, tipo, me secar com uma toalha molhada. Pra mim é o fim do mundo. Ele fala, nossa, você é ridículo, daqui que eu me seco com essa toalha. Entendeu? Então toma banho você, sei lá, a gente tá num hotel, a gente tomou banho um dia, no dia seguinte a gente vai tomar banho antes de sair, não dá tempo de trocar, de passar a camareira. Ele fala, tô nem aí, tipo, eu vou me secar com essa toalha para amanhã deixar uma toalha seca para você, entendeu? Então, quando eu não faço isso, e aí eu estava pensando hoje de manhã, quando eu estava fazendo um estudo, sabe, do egoísmo, né? Pô, será que eu tô sendo egoísta, sabe? Porque eu sei que ele não vai ligar, mas para mim vai ser um peso gigante determinadas coisas, sabe? Então, eu acho que vai muito dentro tanto do que a gente estava falando, tipo, da vingancinha, sabe? Ou talvez não, porque eles nem percebem, eles não estão nem vendo que o rolo de papel higiênico acabou. Entendeu? Mas eu acho que aí é quando é coisa leve, mas e quando é aquela coisa que te machuca? Pensa, sei lá, eu imagino que no seu caso deve ser mais assim, de criação de filho, que é importante você ser valorizada na frente dos seus filhos, e isso não acontece, são coisas mais pesadas, e aí isso machuca a gente. Isso a gente guarda, isso a gente. Então, assim, o que eu fico pensando é muito nisso, de quando ou você não se considera valorizada da forma que você acha que você deveria, ou mesmo respeitada da forma que você acha que você deveria, aí você vai acumulando. Mas, Nath, sabe que nesses assuntos, eu sei o que você está falando. É a parte estratégica por trás disso. Mas o que acontece? Normalmente, quando eu tenho que levar alguma coisa estratégica, assim, tipo, vamos falar de criação de filho, por exemplo, eu acabo em algum momento tendo que, porque se a estratégia é uma coisa que não é rápida, é uma coisa que vai demorar pelo menos 1 ou 2 dias. E se a estratégia que vai demorar 1 ou 2 dias, eu vou orar com relação àquilo pelo menos umas 2 ou 3 vezes. E é muito engraçado, porque tem certos momentos que não só meu ego está sendo testado, mas tipo do jeito que você falou, né, como um exemplo, mas em outras situações, tipo, eu tô aguardando um rancor de alguma coisa que você quer. Se eu vou orar, tem vezes que eu falo assim, Deus, eu não quero orar porque eu sei que você vai me quebrar. Você vai fazer eu ir lá e pedir perdão. Eu não quero fazer isso. Então, a hora
que Deus me confronta de tal maneira que eu não consigo muito tempo guardar a estratégia da coisa, tipo, do fazer o mal. Por quê? Porque eu não sou capaz de orar por aquilo. Então, se eu não sou capaz de orar por aquilo, o que eu sei o que Deus está mandando eu fazer, eu não consigo sustentar por muito tempo aquela estratégia, entendeu? Eu, tipo, beleza, então você fez isso, vou fazer isso com você quando a situação acontecer. Aí, se eu percebo que tá me... Entendeu? Com o passar do tempo, eu não consigo demorar 2, 3 dias, Deus já me quebrou no meio do caminho. E minha estratégia acabou. E é muito isso. Às vezes Deus, eu tô com raiva, eu duro que eu não sou muito ruim de lembrar fatos, mas se eu tô com raiva com determinado assunto, porque fez algo, e de repente acontece o contrário. E aí fica bravo por a mesma coisa, só que ao contrário. Aí eu falo, Deus, olha como são as coisas, olha como que. Então eu acho muito legal isso. E eu acho legal porque parece que é Deus fazendo a justiça dele, não deixando a gente resolver com a nossa própria mão. Entendeu? Tipo, se você tivesse resolvido, você teria, entendeu? Quebrado essa situação, entendeu? Ou machucado sem necessidade, entendeu? É e verdade. Se a gente coloca diante de Deus e deixar ele resolver, e é engraçado porque eu tava pensando, acho que eu cheguei a entrar no tema, que eu ia falar que hoje de manhã, quando eu tava, como Deus ensina a gente tá falando sobre o ensinar de Deus, que Deus, quando ele faz quando ele reverte, né? Quando ele reverte, ou como ele, na verdade, o que eu estava pensando é como ele é suave no ensinamento dele, sabe? Porque, na verdade, o que eu estava analisando hoje de manhã era a maneira que ele me fez aprender a orar. Sabe? Porque quando eu paro para pensar na minha vida de oração, eu lembro, por exemplo, Nath, lembra quando a gente assistiu o filme lá do Quarto de Guerra? Aquele filme foi muito legal. Você chegou a assistir, Camis? A gente falou já desse filme. Assisti, vocês me falaram, tá. assisti em Paraty. Legal. Você gostou? Gostei. Legal. Muito bom. Eu só achei que foi muito rápido a virada. Tem coisa que a gente até falou sobre isso. Tem coisa que a gente chora pra caramba, achei que foi rápido. Também acho que tinha muita coisa que podia acontecer depois, né? Então, acho que eles não conseguiram prolongar muito. Também falei, na segunda terceira vez que eu assisti, eu na virei e falei, pô, a gente ora tanto tempo por um negócio em 2 semanas, sei lá, 3 semanas. Também, tive essa sensação. Mas eu acho que é porque a trama tinha bastante coisa para acontecer, mas tudo bem. Também senti isso, viu? Pô, que injusto. Mas quando desde aquela época que eu assisti aquele filme, e o filme na verdade não foi o começo, mas foi um despertar, entendeu? Foi um energético assim que foi colocado já de alguma coisa que eu já estava sentindo e tentando aprimorar, né? Mas eu comecei a pensar hoje nos vários livros que eu já li a respeito disso, entendeu? Tanto do Mães de Joelhos e Filhos de Pé, como outros livros que falam sobre educação de filhos e da importância da oração, e vários livros sobre oração, sabe? Eu falo, nossa, mas quando eu paro para olhar para trás, não foi do dia para a noite que eu aprendi a orar também, sabe? Tem muita coisa para aprender ainda. Sabe? Mas quando Deus constrói tijolo a tijolo, e ele faz de uma maneira que quando você olha para trás, a parede está pronta. É verdade. E é delicado, tipo, ele não chega batendo, ele não chega quebrando, ele chega, meu filho, entendeu? Olha aqui, minha filha, olha esse caminho que eu tenho para você, sabe? É tão suave. Concordo. É paciente, né? E eu confesso que eu, assim, preciso ser mais paciente, gente. E eu acho que aí tá dentro da bondade também, desse amor. Ele é tão bondoso que ele respeita o nosso tempo. Eu gosto das expressões da Cami. Mas é fogo, né? Eu fico pensando ai Deus, a gente até precisa trazer aquele negócio do signo para Raquel aqui depois, viu, Nath? Que é caos, mas na próxima. Muito é verdade. Depois, vamos anotar. Tem características que eu falo, meu Deus e meu pai, paciência zero, né? Assim, eu estou pensando enquanto vocês falam que eu nem consigo ver esse fruto porque eu já revirei tudo o rolê, entendeu? Mas aí eu fico pensando assim, na prática, como que funciona para os dois lados e como que você pode inverter. Acho que assim, muito tempo de terapia, ela sempre fala assim, porque não é assim você simplesmente, eu vou mudar, e não quero mais pensar sobre isso, né? Porque quando acontecer, mas qual é o que você vai pensar e qual é a atitude que você vai mudar com relação a isso?
Então, por exemplo, sei lá, quando eu começo a me sentir muito insegura e vem pensamentos inseguros que você começa a prestar atenção, qual é o pensamento que eu vou substituir antes de que vire uma ação? Legal. E aí é legal, porque aí você fala assim, peraí, isso não é verdade. Ou, Natália, você está insegura no momento, isso você precisa trabalhar. Tipo, bater de frente com o pensamento, né? Bater de frente com seus monstros, ou seja o que a gente for chamar o que está perturbando. Mas, ok, eu não me acho capaz, por que eu não estou me achando capaz? E eu acho que é isso. Legal, é legal porque você faz toda a parte. Porque quando você está irritado, o seu cérebro não consegue raciocinar. Irritado, ou chateado, ou abalado, dentro de uma carga emotiva muito grande, o seu cérebro não consegue pensar. Então, eu achei interessante porque a sua psicóloga, quando você conversou com ela, ela te deu as respostas ou gatilhos que você pode seguir para que você entre no raciocínio e saia do emocional, para você conseguir chegar na razão. E é muito legal que você faz isso no momento que você está com o racional pronto. Então, na hora que você está disposta a pensar, ou sem a adrenalina e todos os hormônios lá que vão te fazer parar de pensar, então faça tudo o racional agora e deixa ele pronto para quando você precisar pegar ele, né? Muito legal. Essa dica. E eu achei, assim, eu vou falar que depois é um tema que eu até queria falar aí junto com o tema de horóscopo da Cá, é sobre meditação, porque tem me ajudado muito a ter contato com os meus pensamentos, principalmente pensamentos malignos. A gente não tem noção quanto a gente pensa durante o dia. Só uma pausa, horóscopo não, é signo, tá? Tem diferença. Desculpa, é signo, exato, também concordo. Deixa eu falar, né? Exato. Vamos pontuar, isso é importante. Concordo, Cá. Mas é isso, então eu fico... E é legal que foi a partir daí que eu comecei a me deparar mais com os meus pensamentos e eu vi quão nocivo eles realmente eram. E como eles são. Então, vira de manhã, desde quando a gente acorda, como isso com a oração ajuda, porque é uma meditação, né? Meditação e oração, enfim. Então, você começa a ter mais contato e fala, opa, esse pensamento não é de Deus, esse pensamento não tá legal. Então, o que a gente vai fazer com ele? Natália, é isso. Antes, o que eu fazia? Eu escondia. Ele tá lá, mas eu vou vivendo a vida. E aí entregar mesmo, e aí acho que é o momento de saber o que fazer, e não só pontuar, mas é um exercício diário, sim, e eu ainda me deparo assim e falo assim, Deus, tá bom, o que eu faço com isso? Isso não é verdade, né? Isso é verdade. Se quer me falar alguma coisa, fala. É isso mesmo. Meditação guiada por aplicativo, pela YouTube, como é que é isso? A Headspace, que é Mindfulness, que é foco, né? Para você aprender a ter foco. Então, não é que a mente vazia, mas é a questão de você focar naquilo, focar em pontos, porque às vezes a gente fica tão cheio de pensamentos, tão cheio de coisas, que às vezes eu não conseguia nem começar a orar. Então, às vezes, nas minhas orações eu até pedia, Deus, me ajude a orar. E aí já vinha, né? Um monte de coisa. E aí você para, não, agora eu vou sentar. Agora eu não vou. E com o Mindfulness, que é o Headspace, que eu super recomendo, que agora tem no Netflix. Headspace é o quê? É um app, mas ele fez meditação guiada no Netflix, uma que é interativa, muito interessante. E aí eu falei, opa, e aí ele ajuda. Então, vamos focar agora na sua respiração. Porque aí você aprende a focar no pensamento certo, focar no que está acontecendo e não ficar só recebendo sentimentos, pensamentos e não fazer. E é isso, vai vir o pensamento, tudo bem, deixa que venha. Mas devolva, vai para lá. Mas sabe o que eu acho que é interessante fazer? Por exemplo, quando vieram os pensamentos, você tem um papel para você poder escrever para você não se perder, entendeu? Porque podem ser pensamentos de coisas que você tem que fazer. Tipo, preciso passar no mercado. Pensei no, sei lá, azeitona, preciso comprar azeitona. Já anotar aqui, entendeu? Porque veio do nada. E eu procuro para poder começar, tipo, eu não estou conseguindo orar. Eu tenho um caderno de oração onde eu tenho meus pedidos, até para poder saber, isso aqui foi respondido, isso aqui não foi. Então, eu tenho um caderno de coisas para poder não deixar de orar. E se eu estou assim, tipo, eu preciso de inspiração, não consigo começar, eu vou ler um salmo. Eu começo a ler um salmo, e o salmo é muito legal, porque os salmos não esconde os erros, os pecados, as angústias dos próprios salmistas, entendeu?
Então, é muito legal porque mostra a humanidade, mostra o desespero, mostra a calma. Então, quando eu começo a ler um salmo, às vezes eu não chego nem no final, entendeu? Eu começo a ler e já, beleza, era o início que eu precisava, entendeu? E aí nessa eu continuo, às vezes paro, já saio do salmo e continuo orando, entendeu? E Mas aí... eu chego... Ai, desculpa, pode falar. Não, e às vezes eu chego a me questionar e falo assim, Deus, será que eu tô fazendo errado? Será que é tudo bem eu fazer meditação? É isso que o Senhor espera? Mas eu, às vezes, assim, eu falo assim, eu não quero me desviar, mas também não quero seguir uma regrinha, né, que às vezes nem é isso que ele quer. Então... Sabe que eu pensei nisso hoje, Nath? Eu pensei assim, cara, nada se compara ao cristianismo. Porque, assim, eu acho que não tem problema fazer mindfulness. Eu acho que a gente tem o discernimento para reter o que é bom e jogar o que não, né? Acho que a gente tem. Mas eu fiquei assim, cara, enquanto eu ouvi os áudios, eu falei assim, nada é tão impactante, tão avassalador quanto a palavra de Deus, entendeu? De como ela penetra, né? Até tentei orar, não estava lembrando exatamente a palavra, como espada de dois gumes, né? E separa. E eu falei, cara, beleza, posso procurar meditação, acho que é bacana, acho que a gente tem que ter mais controle, tem que ter mais inteligência emocional, tal.